dessa forma, aumentar a expropriação do trabalho e da mais-valia sobre a classe operária. Esse era o objetivo. E esse é o debate que nós fizemos durante esse período, e nós vimos, através de muitas pesquisas, do depoimento de muitos trabalhadores, a existência de diversas organizações criminosas dos empresários e do governo militar que perseguia os trabalhadores. No Vale do Paraíba, a SECOS, que era um conselho entre a Polícia Militar, o DOPS, o BPS e as empresas, a segurança das empresas. Na Petrobras, a própria Petrobras, existia um serviço secreto de segurança, a mesma coisa na Forcipa, a mesma coisa na CSN Volta Redonda, enfim, verdadeiras organizações criminosas que visavam dedurar, entregar todos os trabalhadores que combatiam o regime militar. Nós da CSP com Lutas fizemos um trabalho exaustivo sobre esse tema, e também eu queria aproveitar aqui o momento para agradecer, em primeiro lugar, aos meus ex-colegas, ex-companheiros da Convergência Socialista, sem os quais não era possível chegar à documentação que nós chegamos, as equipes de pesquisadores que trabalharam junto com a gente nesse período, a Cláudia Costa, a Lucy, a Amanda, o Richard, o Júnior, o Américo, que trabalharam exaustivamente junto aos trabalhadores para poder chegar a essas questões. Agora, de nada também, e eu queria agora falar, que nada também adianta a gente resgatar a memória, a gente chegar a essas conclusões, se a gente não tem um processo de mobilização popular a partir de já, a partir de agora, que já vem desde antes com os atos que nós fizemos, que exija e que faça, que exija medidas efetivas para combater essa situação. Porque não pode ser que o nosso país, na América Latina, seja o único país que não tenha nenhum militar, não tenha nenhum torturador, nenhum que esteja preso até nesse momento. Então é necessário que as mobilizações comecem a acontecer, que a classe operária, que os trabalhadores se levantem para exigir que o governo e o Ministério Público efetivamente punam essas pessoas. Porque se não houver punição, o que vai ocorrer é exatamente para as novas gerações, não fica na memória do que é uma verdadeira ditadura militar que aconteceu no país. Porque aqueles que torturaram, aqueles que mataram, aqueles que perseguiram, estão fazendo e contando histórias e se vangloriando desse passado terrível contra os trabalhadores. As empresas, as mesmas empresas que apoiaram o regime militar, continuam hoje, através de um esquema de corrupção, usufruindo, roubando o dinheiro público para sustentar políticos, para sustentar partidos e para sustentar a canaleira que a gente está vivendo no nosso país. As mesmas empresas, OAS, a Odebrecht, exatamente porque não foram punidas, nós estamos reivindicando aqui no relatório que não só o Estado faça como vem fazendo, aliás, muito parcialmente, com muito pouco, porque os anistiados merecem muito mais do que a mixaria que está, da reparação que está ocorrendo hoje por parte do Estado, mas as empresas têm que ter um fundo para fazer essa reparação, porque as empresas são responsáveis por tudo que ganharam durante o regime militar e responsáveis pelo massacre que fizeram sobre a classe operária e os trabalhadores. E elas têm que pagar por isso. Mas não vai pagar se depender do Congresso Nacional. Não vai pagar se não tiver mobilização na rua. Não vai pagar se os trabalhadores não colocarem nas suas pautas de reivindicações, nas suas greves, nos seus movimentos, que é necessário punir os torturadores e punir também as empresas. Porque as empresas hoje continuam da mesma maneira vigiando os trabalhadores. Da mesma maneira, as assembleias dos trabalhadores são filmadas e depois as pessoas são demitidas por simplesmente participarem de assembleias. Da mesma maneira, dentro das empresas, eles mandam os seus RHs vigiar os sindicatos. E quando você tem um processo trabalhista por justa causa, eles descaradamente colocam esses mesmos relatórios, que eram os relatórios da SNI, do DOT, o relatório antigamente, hoje sendo seguido de base para ter justa causa no país. E tudo por quê? Porque também não houve punição. E como não houve punição, e como não houve desmilitarização, a polícia militar continua agindo violentamente contra as greves, violentamente contra os trabalhadores, violentamente contra as manifestações.
Mas por quê? Porque essa polícia militar, ela é oriunda da ditadura militar. Não houve a desmilitarização, não houve o fim da polícia militar. E por isso também está nas nossas recomendações. E é preciso ampliar a mobilização. Então, está dizendo isso exatamente porque a nossa luta, ela não acaba agora. No dia 3, nós teremos essa reunião das centrais sindicais. Nós da CSP, com lutas, nos comprometemos a estar presentes. E gostaríamos que todas estivessem, exatamente para ter um desdobramento, porque nós não acreditamos que simplesmente esperar que o governo o faça, não o fará, porque não fez nos últimos 12 anos, ou nos últimos 30 anos, nenhum governo assim o fez. Não vamos esperar que o Congresso Nacional faça, porque também não o fará, porque é dominado pelas grandes empreiteiras, pelos grandes empresários, e por aqueles que mesmo tendo em algum momento combatendo o regime militar, hoje está se adaptado a essa ordem burguesa. É necessário um amplo processo de mobilização, e essa mobilização que nós estamos sendo chamados a fazer a partir desse momento. Nós fizemos um bom trabalho, um excelente trabalho, mas de nada ele servirá se a gente não conseguir fazer com que ele seja efetivado, que não haja punição e as coisas continuem como estão. E por isso é necessário ter um amplo processo de mobilização. E para terminar, eu gostaria de dizer que tem toda uma geração, eu sou parte dessa geração, que combateu o regime militar, que muitos de nós, talvez, não imaginava que estaria aqui nesse momento, depois de 30 ou 40 anos atrás, porque imaginavam que poderíamos cair no primeiro momento, que poderíamos ser mortos, porque fomos perseguidos. E nós não fizemos isso simplesmente para votar. Nós não fizemos isso simplesmente para falar parcialmente aquilo que a gente queria falar em determinado momento sobre a ditadura militar. Nós fizemos isso porque nós combatíamos por uma nova sociedade. Porque nós combatíamos para que os empresários, para que os patrões não expropriassem os trabalhadores e que os trabalhadores, aqueles que produziam as suas riquezas, poderiam não só falar, naquele momento não era preciso, não podia falar, mas eles poderiam usufruir daquilo que eles queriam. Nós tínhamos um sonho. Esse sonho era fazer uma revolução socialista. Esse sonho era fazer uma transformação radical nessa sociedade. E esse sonho, ele não chegou. Esse sonho, quando vai as pessoas às ruas, muitas vezes eles perderam esse horizonte. E a nossa uma grande homenagem que nós podemos fazer, resgatando a história, a tradição de todos aqueles que foram mortos, perseguidos, é resgatar esse sonho. É lutar para que não se passe apenas o que está hoje na formalidade, ter mais direito ou até menos direito. Nós precisamos que a classe operária, que os trabalhadores estão no poder e façam uma revolução socialista. Foi por isso que nós lutamos na juventude e é por isso que muitos tombaram. E essa homenagem nós precisamos fazer. Muito obrigado.